Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fazenda Submersa aqui no YouTube. E hoje eu tô com a ilustre presença do Edu Fonseca. Boa noite, é nóis. Estamos aí de novo. Gente, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês duas gentilezas. Primeiro, se você não segue ainda o nosso canal, segue, se inscreve, compartilha e também siga aí o canal da Florap no YouTube. E eu quero também pedir, pessoal, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais gerais, não só aqui no YouTube. Instagram, entra no site da Florap, entra no Instagram da Florap, do Edu Fonseca NA, Peixe de AP, Fazenda Submersa, Caioaca, Carlos Souza, e tudo que for relacionado ao aquarismo, ao aquapaisagismo, a gente convida você para assistir, curtir, comentar, compartilhar, interagir, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo mais disso que a gente está fazendo. Bora, vamos direto para o assunto, né? Vamos direto para o assunto? Beleza. Vamos por partes, mas vamos direto ao assunto. Maravilha, então. Edu, eu vou começar a cronometrar aqui, eu prometi no máximo 1 hora de vídeo. Brincadeira, gente, tem menos, vocês vão ver aí no começo. Mas assim, gente, por que eu convidei o Edu pra gente fazer esse bate-papo aqui hoje? Você vai dar risada, mas... Edu, a gente fala de fertilização, de rotina, de razão, nitrogênio, fósforo, magnésio, cálcio, magnésio, potássio, combate à alga e tudo mais. Mas eu queria falar antes disso. Eu vou contar um trauma para você, diretor. Aquela famosa música triste pra gente, preto e branco, pode fechar na minha cara. Edu, meu primeiro trauma com planta foi no 3º pré. Eu tinha um copo com algodão e um feijão. E eu afoguei ele. Edu, esquece fertilização, esquece tudo. Vamos falar de fertilização. Solta a vinheta. Edu, vamos falar de nutrição de planta. Vamos lá. Vamos falar de nutrientes vegetais. Ótimo, é um assunto que o aquarista precisa estudar bastante, né? As pessoas tentam estudar fertilização, mas tem que estudar nutrição de plantas. Isso é uma coisa que o Merati começou a falar. E eu comprei esse jargão seu, eu acho excelente isso. Vamos lá então. Primeiro, Edu, micro e macronutriente. O micro ele precisa muito e o macro precisa muito e o micro não precisa? Não, o macronutriente eles são os 6 nutrientes mais largamente consumidos pelas plantas. Então as plantas consomem uma quantidade muito maior, né? Então, por exemplo, o nitrogênio é o macronutriente mais assimilado, porque ele participa nas funções estruturais da planta, com construção de aminoácidos. Já vai falar disso aí. Vamos de passo a passo. Tá, vamos. Macro e micro. O que é o macro? É o grandão? O macro é o grandão. O macro é a quantidade maior. Isso. A gente fala em ppb, em ppm, partes por milhão. Muita coisa, então. Muita coisa. E o micro? O micro a gente fala em ppb, em partes por bilhão. Caraca. Então a gente está ali naquela quantidade, traço de quantidade, que é o mínimo possível. Inclusive os micronutrientes, se a gente colocar na mesma quantidade de um macro, ele vira um veneno, né? Principalmente os metais, por exemplo, se atrapalha um monte de coisa dentro da planta. Isso é muito legal. Mas assim, a gente não pode confundir que os nutrientes mais importantes são os macro e os micro eu posso negligenciar, de forma nenhuma. Então, macronutriente é aquele que eu preciso em grande quantidade, micronutriente é aquele que eu preciso em pequena quantidade. Sim. Mas eu posso não ter um dos dois? Não pode faltar. A nutrição das plantas ela é um castelo de cartas, né? Se faltar qualquer estrutura no castelo de cartas, a coisa não fica de pé, né? A casa cai. Então você tem que fornecer todos os nutrientes. Todos são igualmente importantes, embora eles sejam absorvidos em quantidades diferentes. Sensacional. Bom, então eu acho que o pessoal que está em casa aí, se você tem alguma dúvida a respeito de macro e micronutrientes, pode ser que você também escute essa palavra para micronutriente, oligoelementos. Nossa! Ou elementos traço. Traço. A galera adora inventar nome difícil para falar de uma coisa simples. Ou elementos primários, elementos secundários. Também a gente escuta isso. Boa. Então assim, gente, grava aí, papel e caneta na mão. Macronutriente, grande quantidade, fundamentais. Micronutriente, pequena quantidade, mas fundamentais também. E aí, Edu, você já começou no spoiler ali? Vamos falar se não me segurar, eu vou falando assim. Então, eu vou segurar, fica tranquilo. É 2 caras que falam muito aqui, mas olha só, a gente tem tempão para bater papo. Vamos começar pelo não começo. Carbono. Exato, excelente. Eu vi na minha mente. Carbono. A gente pensou junto. Então vamos lá. Carbono.
Fala para mim. O carbono ele tem duas funções dentro da planta, né? São duas funções bem diferentes. Tudo que a planta assimila de carbono tem que ter dois destinos obrigatoriamente. Uma parte do destino vai para fazer a respiração, gerar energia, né? Sobreviver. A planta tem que respirar. Tá. Ela tem que respirar para produzir energia. É o que nós fazemos quando a gente queima glicose na respiração. E uma outra parte desse carbono é para fazer os famosos esqueletos de carbono para construir estruturas para a planta, né? Tá. Então a gente fala que existe um ponto de compensação da assimilação do carbono. O ponto de compensação é que o ganho da planta, do que ela assimila de carbono, é zero. Tudo que ela absorveu de carbono só é gasto em respiração. Mas ela precisa transbordar essa demanda para que ela consiga também criar esqueletos de carbono. Show. Então a planta tem que assimilar muito mais carbono do que ela precisa para respirar. Então, assim, fazendo um parênteses, o carbono, né? A gente falou dos macronutrientes agora há pouco. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Enxofre, cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, já deu 8. Maravilha. Só que o carbono a gente não fertiliza, ele não é um fertilizante, Sim. né? De onde Exato. vem esse carbono? O carbono ele não é um fertilizante porque para ser um mineral, tecnicamente, ele tem que ser mineralizado no solo, né? Ou na água. Ou no caso do carbono, ele vem do ar, ele vem da atmosfera. Então, como ele não passa por um processo de mineralização, só para acertar essas pontas, a gente não chama o carbono de nutriente. Ele é um elemento essencial. Show. Mas, cara, para nossa prática aqui, pode tratar como nutriente que não faz muita diferença pra Mas gente. não vou chamar de fertilizante. Mas não vamos falar de fertilização de carbono. Que Maravilha. Isso, tecnicamente está errado. Maravilha, então carbono aí ele vai vir para a planta. Quando o Edu falou de fazer fotossíntese, a grosso modo, gente, fazer fotossíntese é produzir açúcar. E ele falou de estrutura, e muito provavelmente você já deve ter tido essa experiência uma vez na sua vida. Pega um serrote e serra uma madeira, e se você começa a inalar aquele pó, você vai sentir que tem um certo sabor, dependendo do tipo de madeira. Esses são os açúcares que, em pó, quando você quebra essa estrutura, vrac! Nossa, imagine um diretor fazendo efeito disso. Enfim, vai acabar aí, você vai acabar sentindo esse açúcar, que a gente chama de açúcar, mas é igual chamar o Poodle e o Rottweiler, a gente tá chamando de cachorro, é açúcar, de modo geral. Maravilha, então... São estruturas de carbono gigantescas. Uhum. Algumas têm nitrogênio, que vira aminoácido, algumas têm enxofre, que vira proteína. Show. Mas tudo são cadeias de carbono. Tudo é carbono ali. Então o carbono é o primeiro deles e a gente vai obter no nosso aquário isso a partir de... Antigamente era uma única forma, né? Agora tem duas, que é o biocarbono. Agora que na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. O biocarbono, na verdade, ele é um substrato orgânico que ele vai ser degradado por uma bactéria que vai gerar o CO2 nessa degradação do substrato daquele pellet, né? O nome aquele grãozinho. Aquele grãozinho vai ser oxidado a CO2. E esse CO2 ele também vai para a água, se dissolve da mesma maneira que a injeção de CO2. Só que uma coisa não substitui a outra, né? São duas propostas diferentes. Um atinge um limite e o outro também atinge o limite, mas é um limite maior. Muito maior. Muito maior. Através da ingestão. Tá. Eu não vou falar do hidrogênio e do oxigênio. O oxigênio é a aeração e o hidrogênio vem da água, né? Exato. A fonte de hidrogênio, pessoal, vem da própria água. A planta assimila a água, ela extrai elétrons da água, isso vai para a fotossíntese, para a redução do carbono, e o hidrogênio fica lá como fonte de hidrogênio. Maravilha. Então, falamos do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Oxigênio, pensa em H2O, pensa na quebra disso de uma forma mais A mesma função simples. que o oxigênio faz para a gente, ela faz para as plantas também, não tem nenhum segredo nisso. Maravilha. Mas agora vamos falar dos nossos queridíssimos nutrientes presentes na fertilização. Ótimo. Vamos lá então. Quer começar por qual? Vamos começar do nitrogênio. Vamos começar do nitrogênio então. Nitrogênio, diretor, põe aí uma foto da tabela periódica que eu vou te mandar aí, o N grandão. Nitrogênio, elemento atômico... Acho que é sei lá. 14. Peguei no... falei, eu sei que o do carbono é 12, mas tem 14, mas Eu não acho que importa. é o 14, porque o oxigênio é 16. Beleza, mas vamos lá. Nitrogênio. Vou ajudar aqui, vou começar. A planta usa nitrogênio para produzir DNA. Também. Ácido desoxirribonucleico. Vai ter fósforo também, mas a gente pode simplificar. Mas para que mais a planta usa nitrogênio, Edu? Principalmente, a maior parte da ingestão desses nitrogênio ele vai para a produção de aminoácido. Tá. E como que... Porque quando a gente fala DNA, a gente tem a ciência, a ideia da molécula, a proposta da estrutura da molécula, mas a gente não vê.
Mas quando a gente fala do nutriente para a planta, vamos pensar em coisas que a gente vê. Então, para que a planta usa nitrogênio? Pessoal, toda a matéria orgânica, toda a massa seca da planta é feita de proteína, né? Nós somos feitos de proteína. Tudo é feito de uma longa cadeia de carbonos, também enriquecida com nitrogênio, que vira o aminoácido. E esses aminoácidos são agrupados entre si, que formam as proteínas. Então a própria estrutura da planta, a cutícula da folha, a própria folha, as células, o caule, tudo, a raiz, é tudo feito de proteína. Então eu posso dizer que o nitrogênio é um nutriente que vai ajudar a formar estruturas da planta. Exatamente, o nitrogênio é o nutriente estrutural da planta, é o tijolinho da casa do negócio. E se ele não estiver presente? Se não estiver presente, a planta não cresce. Então eu vou ter uma planta ali com um crescimento lento. Lento, depende da severidade da falta, né? Tá. Se ele faltar um pouquinho, você vai ter menos clorofila, que a clorofila também é feita de nitrogênio, né? Uma parte da clorofila tem nitrogênio. Então, numa falta leve, você vai ver a planta dar uma amarelada. Tá. Se faltar um pouco mais, essas folhas caem. Se faltar mais ainda, o caule apodrece e a planta morre. A planta morre. Então, nitrogênio é fundamental para construir estrutura. Exato. E então você está dando... Olha que dica legal. Se a planta está amarelando e é uma planta que está ali, ela sempre teve bonitona. Não vamos pensar... Porque geralmente, gente, qual que é o nosso medo aqui? Você foi lá, pôs uma núbia na luz plena. E ela tá amarelando, porque ela tá assim, pelo amor de Deus, me tira daqui dessa luz que não aguenta essa luz. Ao contrário, você tem uma planta no seu aquário que ela tá lá bonitona, sempre tá bem. E de repente ela começa a amarelar. Do nada seu carpete começou a morrer e ele tá podado, mas tá branco, tá clarinho. Tá pálido, né? Pálido, né? Aquele verde xoxo. Ou né? aquele verde meio esbranquiçado ou amarelado, né? Isso é falta de nitrogênio. É falta de nitrogênio. Uma outra característica que a gente vê é a planta crescendo em forma de cone de ponta cabeça. Então as folhas da base ficam pequenininhas, tipo um cone de trânsito. Show. As folhas da base vão ficando pequenas, elas vão aumentando, e aí você vê um dossel muito bonito, né? Eu vou falar nessa câmera aqui, olha lá. Isso é muito comum, pessoal. Às vezes vocês se enganam que o aquário de vocês está bonito, está vigoroso, está vermelho, muitas vezes, só que por cima ele tá bonito, mas por baixo ele tá podre. E muitas vezes nem enraizado ao substrato ele tá mais. E aí o seu aquário tá com alga, da alga marrom e tá. E aí a gente fala, vê se não tem fonte de amônia. Não, mas que as plantas estão perfeitas. Passa a mão por baixo das suas moitas. Se as bases não tiverem sadias, é falta de nitrogênio. Você quer dizer, se eu passar a mão assim, a moita soltar? Se você passar a mão embaixo e soltar, falta de nitrogênio. Cara, que legal isso. Então, a gente tá falando... Olha como é importante. Isso é muito melhor que falar de fertilização. Muito melhor. Muito melhor. Vamos falar porque isso é universal. Exato. Se você entender disso, você usa qualquer marca de fertilizante. Maravilha. Você fica independente da recomendação do rótulo. Né? Com certeza. Que aí a gente começa a brincar de... As plantas te falam. Na verdade, ela tá lá em formato de cone. Essa do cone é uma boa dica. Mas isso não acontece com uma núbia, por exemplo. Não, aí a núbia realmente ela vai amarelar. Amarelar. Ela amarela. Se tiver na sombra, tava bem ali, as folhas amarelam. Qualquer folha, mais jovem, mais velha. As mais velhas amarelam primeiro, porque como é um nutriente móvel, as plantas pegam, elas solubilizam o nitrogênio dessas folhas antigas e jogam para as folhas novas. Porque a prioridade da planta é continuar crescendo. É diferente dos animais, né? O que acontece se você desnutre uma criança? Ela para de crescer. Fica atrofiada, né? O corpo, ele impede o crescimento. Uhum. Na planta, não. A planta vai continuar crescendo. Só que o que ela faz? É como se fosse montar um telhado. Faltou telha na ponta, ela tira a telha daqui e joga para lá. Tira a telha daqui e joga para lá. Essa parte antiga da planta vai ficando amarela. Aí você vê a parte nova da planta mais bonita. Show. No caso de um nutriente móvel, que a maioria dos nutrientes são móveis. Né? Maravilha. Então, falamos do amarelamento, do crescimento em cone, moitas não saudáveis. Tem também, né, se falta nitrogênio para algumas plantas, você chegando no limite. Você falou isso foi até um tema uma vez aí num grupo, faz umas 2 semanas no máximo, de plantas que ficam avermelhadas, mas uma núbia não vai ficar avermelhada. Não. Uma Hygrophila pinnatifida vai ficar avermelhada, rotalas ficam com vermelho acentuado. Já vi até, Edu... Na verdade, é excelente a gente falar disso agora. Isso é um mal entendido, tá, pessoal? A falta de nitrogênio não avermelha as plantas. É uma consequência. A gente tira o verde das plantas porque a gente está diminuindo a quantidade de clorofila, mas a quantidade do pigmento vermelho é o mesmo. Uhum. Então, na verdade, eu estou realçando o vermelho, não deixando ela mais vermelha. Você está estressando a planta por uma deficiência nutricional. E eu vi até em...
Pogoneston. Pogostemon, né? A Pogostemon, agora fugiu o nome. Pogostemon Helferi. A Helferi, isso. A Pogostemon, ela tá lá, e aí a folha dela fica mais clara e a nervura da folha fica mais avermelhada. Então Sim, isso não é sim. porque ela tá super saudável, super bem. Isso acontece com a Linófila vietnã também. Que legal, bacana. Então, tá avermelhando alguma coisa ou tá muito vermelho, é bonito por um certo, não vamos negar, é bonito. Sim, sim. Né? É atraente. Né? É atraente, é uma coisa legal, um aquário muito bacana, mas é o que você falou, né? A longo prazo, alguma Às coisa... vezes nem tão longo, né? É, Às vezes tá bonito para uma fotografia do concurso, mas ali 2 semanas você vai perder o aquário. show. Maravilha. Algo mais pra gente falar do nitrogênio, a gente pode pular. Não, vamos passar para frente. Acho que isso é o bastante. É? O tempo que a gente tem. Tá, mas vamos falar do irmão dele, vai. O cara que tá lá de mão dada com ele, na razão 4-1, 1-10, 10-1, 7-1, enfim. Vamos falar do fósforo. Diretor, o elemento do fósforo é até contraditório isso, mas os antigos vão lembrar da farmácia com pH. Fósforo é o elemento P. Edu? Muita gente fala que é o potássio, né? Você fala, tá faltando P, mas eu já ponho em potássio. Não, potássio é o K. É o K. O fósforo é o P. É isso aí. Para que a planta usa o fósforo? Aí sim, o fósforo é muito usado na construção do DNA da planta, né? E é o principal agente que faz a multiplicação celular, porque ele precisa de mais DNA para ficar fazendo multiplicação. E principalmente também nas moléculas de energia que se chamam ATP, Isso aí. o trifosfato de adenosina. Então assim, rapidamente, sem querer complicar, agora é que entra a função do oxigênio na respiração. Você pega a glicose, você oxida a glicose. Essa oxidação da glicose em CO2 tem um subproduto energético que se chama ATP. Esse subproduto é o fósforo. Diretor, pausa dramática aqui, ó. O que o Edu tá falando é o seguinte, você vai pegar a glicose, imagina uma corrente com 6 elos, você vai quebrar essa corrente em 3 elos, aí você vai pegar essa corrente, vai pegar a faísca que saiu dessa corrente e vai jogar ela para rodar dentro de uma estrutura que lembra um feijão, a gente falou de feijão, vou falar de feijão, que é a mitocôndria, e ali vai rolar a respiração, que na verdade o nosso corpo ele vai ter, o que o Edu falou é perfeito, o ATP. Pense no ATP como se fosse um Bitcoin, uma moeda. O poder fiduciário, né, o poder de moeda, de troca do organismo que pode ser destocado é o ATP. Boa, é a forma... O carro, hoje a gente tem carro movido a diesel, movido a gasolina, movido a etanol, movido a energia, baterias de lítio-cádmio. A célula, a bateria dela, a gasolina da célula, o combustível dela é o ATP. Então, para existir, para sobreviver, ela pega esse ATP e vai quebrar ele. O pessoal da educação física tem bastante disso aí, porque quando contrai a musculatura gasta bastante energia. Ele vai cobrar um valor em ATP e esse valor em ATP vai ter que ser atendido em oxidação de uma glicose pela respiração. É isso aí. É por isso que você está numa esteira, começa a correr, você começa a ofegar. Porque está sendo cobrado um saldo de ATP e você vai ter que oxidar mais, aí você emagrece a custo de ofegar e subir a sua temperatura, porque a quebra do ATP gera caloria. Sim, que seu corpo é uma consequência. E aí, o que você está falando é uma coisa bem legal. Então a planta vai usar o fósforo para formar DNA. Para formar DNA. Então também tem alguma coisa a ver se ali multiplicar. Com divisão da própria célula, então também tem a ver com o crescimento da planta. Sim. Vai usar para ter energia por si só. Sim. Então, até para ela absorver alguma coisa, é que é difícil falar, né? Todas as funções, basicamente, da planta vão consumir energia, porque o ATP é fonte de energética de qualquer tipo de célula, né? Sim. Então, tô tentando pensar numa tem outras formas tem outras funções fisiológicas que não envolvem energia em forma de ATP. Sim, mas tem trocas, alguma coisa parecida com a bomba sódio e potássio que a gente tem, mas é muito complexo isso, anaeróbico, né? Mas considera 99% das coisas com ATP. Isso, então a planta cresce muito bem, então eu posso dizer que o nitrogênio e o fósforo ambos colaboram para um crescimento saudável da planta. Exatamente, eles se complementam. Não é tão simples assim, porque o fósforo ele não age diretamente
nem na síntese do nitrogênio, nem nos processos do nitrogênio e nem nos processos de construção de aminoácido muito diretamente. Tá? Mas ele também faz parte. Não, mas se for quebrar a energia em alguma estrutura da célula, alguma organela, para abrir os intermediários. Exato, né? É um secundário, né? Sim, agora a planta fala, eu vou produzir uma folha a mais. Vai ter uma demanda em tijolos, que é os aminoácidos em forma de nitrogênio, e essa divisão celular vai ser cobrada em forma de fósforo. Show! E quando falta o fósforo? Quando falta o fósforo, da mesma maneira que o nitrogênio, a planta tira das folhas mais antigas, jogam para as folhas mais novas, e aí, ao invés de a folha ficar amarela, como na falta de nitrogênio, ela fica com verde mais escuro. Hoje está sendo muito comum isso acontecer, pessoal. Ainda tem, infelizmente, muito aquarista que acha que o fósforo dá alga. Então ele fala, eu coloco só potássio, eu coloco só nitrogênio e potássio, mas ele não põe o fósforo. E aí você vê aquele aquário que às vezes fica ou verde muito escuro, até com a borda das folhas meio marrons ou pretas, né? A folha fica até acanoada para baixo, porque na falta do fósforo a folha encolhe. Essa é uma outra característica da falta do fósforo. Qualquer planta? Qualquer planta. As anúbias você vai ver ela acanoando para baixo. Todas as plantas você vai ver isso. Só que algumas plantas, tipo as de caule, linófila, rotala, ludivígia, às vezes é muito comum que elas fiquem douradas. Elas dão, não é bem uma amarelada. Você tem que ter um pouco de experiência para aprender a identificar essas cores. Mas você percebe o seu aquário inteiro dourado como se ele tivesse com alga marrom, mas não é alga marrom. Porque você passa a mão na folha e não sai. Tá, então isso é uma característica bem interessante. E aí a galera fala, eu podo, mas não rebrota. E manda uma foto. Aí aquele aquário dourado. Falta de fósforo, batata. E podou, não rebrotou, não tem crescimento. Tá faltando ou o nitrogênio ou o fósforo aí. Exato. Uma outra característica importante, interessante do fósforo. Algumas plantas, elas estão produzindo muito nitrogênio. E elas estão crescendo. Só que numa velocidade mais rápida do que a planta consegue tirar das folhas de baixo e jogar para as folhas de cima. Então, ao invés de a gente ver o cone de ponta cabeça na falta de nitrogênio, a gente vê o cone de pé na falta de fósforo. Um pinheiro. Exatamente. Então você vai ver um caule grosso ficando cada vez mais fino e folhas cada vez menorzinhas. Aí você fala, esse broto não vai continuar crescendo assim. Falta de fósforo. Show. A divisão celular Maravilha. foi comprometida. Maravilha. Pô, fazia tempo que eu queria falar de nutrição de planta. Não, excelente. É o auge. Tá, nitrogênio, fósforo, K, potássio. Diretor, elemento K pra gente na tela aí. Edu, pra que a planta vai usar potássio? Certo. O potássio, ele não tem nenhuma função estrutural na planta. Ele não faz parte de nenhuma molécula dentro da planta. O potássio, ele é um mediador enzimático. E é ele quem participa do metabolismo do nitrogênio dos aminoácidos. Deixa eu entender. Ele é como se fosse um estagiário na empresa. Ele não manda nada, mas ele ajuda entregando documento, levando carta? Não, ele é como se fosse a água do cimento. Caraca. Então, por exemplo, quando você endurece o cimento, não tem mais água lá. Foi embora. Ela foi embora. Ela evaporou, uma parte da água até se dissociou em hidroxilas de hidrogênios aí para formar o hidróxido de cálcio. Só que ele ajudou a fazer fundamental. Esse catalisador. O catalisador da reação química do nitrogênio e aminoácido, quem media isso é o potássio. Maravilha. Então, essa é a principal função do potássio, um ativador enzimático. Ele existe para servir os outros. Isso. Maravilha. E quando falta potássio para a planta? Quando falta potássio na planta, esses intermediários da síntese do aminoácido, eles sobram. Então a planta ela tem vários estágios. O nitrogênio vai virar um tipo 1, um tipo 2, um tipo 2, um tipo 3, 4, 5, até o tipo final. E todas essas etapas o potássio participa. Quando falta o potássio, a planta para em algum meio do caminho. Esses intermediários do aminoácido, muitas vezes eles são tóxicos. E como eles são tóxicos, a planta afasta esses intermediários tóxicos nas bordas das folhas. E a gente vai ver a borda das folhas queimando. Isso é muito comum de ver em borda de folha de anúbia. Ela fica com a bordinha toda queimada, ou às vezes você nem vê que a borda está queimada. É uma alga, né? Só que a alga está lá, porque ali está tendo falência das células das bordas da folha. E aí a alga vai lá absorver aquele suco nutritivo que está saindo dali, né? Maravilha. Então, você já deu uma dica muito boa. Quando falta potássio, a borda da folha vai morrer. Ela vai queimar. Vai queimar, ela literalmente fica com cara de queimado. Ela queima mesmo, pessoal, ela queima. A borda fica laranja. Parece que alguém passou um isqueiro ao redor, assim, às vezes faz buraco, e a borda do buraco também tem esse aspecto de bituca de cigarro. Parece que um bicho foi lá e comeu. Tipo, meio que não, se for só um buraco de bicho que comeu, aí é excesso de magnésio, ou de sódio, faz isso. Mas no caso do potássio, a gente vê a borda laranja ao redor do furo.
A borda laranjada ao redor da Laranja. folha. Vou fazer um experimento desses daí em casa, vou pegar um vaso, vou pôr lá uma colocasia qualquer, uma planta com uma folha marcante, nitrogênio, fósforo, vou deixar sem potássio. Você vai ver queimar. Vai queimar a folha. Maravilha. Lembrando também, né, Edu, que você estava pontuando, esse sintoma de deficiência não vai servir para todas as plantas. Porque, Exato. por exemplo, faltar não vai dar tempo de acontecer isso. Exatamente. Isso você vai ver muito proeminente numa folha mais larga. No caso de uma folha mais curtinha, estreita, como de uma rotala, vai ser difícil de você identificar porque vai se confundir com a falta de nitrogênio. Ela vai amarelar por inteiro, porque a borda dela está muito próxima de uma borda da outra, e aí ela vai derreter e vai morrer. Então, por isso que, pessoal, é difícil. Fiquem atentos quando você percebe que a planta não vai bem, porque se você atrasar 5 dias para tomar uma atitude, os sintomas eles vão evoluir de uma tal forma que parece tudo ao mesmo tempo. Então você tem que ter um histórico de como as coisas estão acontecendo, você tem que saber observar. Isso é com experiência, né? Felizmente ou infelizmente isso demora um pouco de tempo. Mas muito provavelmente a mãe deve saber de alguém. Falar, põe casca de ovo na planta, pega um 10-10-10 que resolve, né? E por aí vai. Mais alguma coisa do potássio, de repente? Não, acho que o potássio é isso. Mas eu lembrei de uma coisa que a gente falou, desculpa voltar no fósforo, estava comentando que muitas vezes o musgo sem o fósforo fica com a aparência queimada. Isso é uma característica muito marcante dos aquários com falta de fósforo. Às vezes as plantas não estão sentindo ainda, mas a base dos musgos, se você olhar, principalmente do Physidens, né? Você vai ver que as pontas estão verdinhas e as bases estão marrons. Isso é legal. Olha quanta coisa, né? Isso é uma coisa que eu já vinha observando no Physidens. O Luca Galarraga já vinha observando isso nos aquários dele e ele confirmou que a Green Aqua também já vê isso. Olha só, a Green Aqua usa esse mesmo sinal. Estamos trazendo uma informação internacional, eu não sei se é Bulgária... Não, lá é Hungria. É que o Balázs deu... Tem TDAH, gente, vida que segue, mas é isso aí, olha que legal, a gente está trazendo uma informação internacional para vocês. Reparem nos musgos de vocês. E assim, Edu, eu não tenho certeza, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que as pessoas em casa, muitos têm musgo de Java, muitos têm o Christmas Moss, porque o Physidens não é tão fácil de encontrar. Então, você encontra também essa característica, né? Principalmente se for um Christmas que parece aquela folha de samambaia caindo, se você olhar a base ali, e é claro, né, gente, a pontinha do musgo sempre está verdinha porque ele está crescendo, mas a base amarronzada é falta de fósforo. E ela regenera, tá, pessoal? É verdade. Se você volta o fósforo, você não precisa arrancar o musgo e deixar crescer de novo, ele volta a ficar verdinho. Aliás, depois, qualquer dia a gente fala de algumas coisas aí que você compra madeira às vezes, ou pega alguma madeira que você usou há muito tempo, você põe no aquário e fala, mas eu não plantei esse musgo aí. Isso aconteceu já comigo. Eu já peguei um pedaço de madeira com Physidens de 2010, que eu plantei, 2012, ficou dentro de uma caixa cheio de tronco na sombra, peguei ele seco, botei no aquário e ficou cabeludo de novo. Pois é. Mas vamos lá, senão o diretor vai ficar pé da vida com a gente. Falamos do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Vamos falar de um cara micronutriente, ou seja, vamos falar dos macro, vai? Vamos falar dos macro. Vamos falar, continua, vamos deixar o vídeo pro macro. Magnésio. O magnésio, ele é o maior ativador enzimático da planta. Tudo que acontece dentro da planta, o maior... Acabei de usar a palavra. Você falou... Reagente. Catalisador. O maior catalisador de tudo que acontece dentro da planta é o magnésio. Mais de 300 funções orgânicas da planta é mediado pelo magnésio. Caraca. Então, assim, tudo que a planta vai fazer precisa de magnésio. Para ela, vou reproduzir, vai precisar. Vou crescer a folha, vai precisar. Vou desenvolver a raiz, vai precisar. A própria clorofila tem um magnésio dentro da molécula também. Miolinho, né? Miolinho. Inclusive existe o ATP-MG. Lembra daquela molécula do ATP que eu falei? Existe o ATP simples e o ATP-MG, que é o ATP magnésio. Caraca, não sabia disso. Existe o ATP magnésio. Nunca vi isso nos meus poucos estudos de fisiologia, mas minha área é restauração de área degradada. Existe o ATP-MG também. Caraca. Então, assim, cara, é bem complexo a falta do magnésio, assim. Cada planta mostra de um jeito, numa velocidade diferente, num desenho diferente. Algumas plantas ficam uma cunha na base da folha, uma cunha verde, e o resto da folha fica amarelo. Algumas plantas fazem a cunha nas ranhuras. Então você vai ver os nervos das folhas mais verdes e os entreveios você vai ver mais amarelo, nas folhas mais antigas. Tem planta que mostra de baixo a cima, tem planta que mostra só embaixo. Então Ela consegue movimentar? Ela consegue movimentar, só que depende da planta, parece que manifesta de uma vez só. Assim. Tá. A Staurogina é um exemplo.
Se faltar um magnésio para estaurogênio, você vai ver ela inteira, ela fica toda tigrada. Ela fica verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro. Caraca. E em rotala? Que a gente gosta de rotala. É difícil de ver. Eu nunca consigo identificar assim, isso é falta de magnésio na rotala. Não dá para ver. Porque, como eu disse, ela evolui para aquela falta que parece que é falta de nitrogênio, falta de potássio, soma tudo, né? Quando vai ver também, a gente consegue... Não é um bom indicador, né? Não, a rotala não. A gente prefere as folhas maiores, né? Então, uma planta excelente indicadora de tudo isso é a estaurogênio. Maravilhoso, ela tem um verde uniforme, ela tem uma área foliar bacana, então a gente identifica. E outra, a gente nunca identifica por uma planta só. A gente sempre tem mais de uma planta no aquário, então a gente dá uma olhada em tudo. Às vezes alguém manda uma foto para mim de uma plantinha que não está bem, eu falo, manda uma foto do aquário geral. Tem isso acontecendo em outras plantas também? Está acontecendo só com ela? Às vezes não é nem nutriente, é falta de circulação de água ali. Às vezes é um canto escuro do aquário ali. Então você tem que fazer uma análise bem abrangente. Né? É um conjunto de coisas. De coisas. E também tem uma coisa que a gente não pode também... Poxa, essa estaurogênio não está bem. E você olha o resto do aquário, o aquário está lindo. O verde está bem verde, o vermelho está vermelho ok, as plantas estão crescendo, e você fala, desmonta o aquário por causa dessa estaurogênio? Não, né? Não, isso eu falei inclusive hoje, eu não vou lembrar com quem foi. O aquário dele estava perfeito, mas tinha uma planta que não estava legal, ele queria mexer em fertilizador. Eu falei, calma, se o seu aquário no geral está muito bem, não se preocupe tanto com uma planta só. Às vezes é só o momento do seu aquário que não está legal para essa planta. Deixa ele amadurecer mais, depois você põe. Show de bola. Como que bucefalandra demonstra às vezes deficiência? A bucefalandra ela mostra mais, assim, do que eu vejo. Não tenho muita bucefalandra em casa, mas o que eu vejo em fotos, nos aquários, assim, falta do magnésio. Magnésio. Igual a Núbia. E aí qual é o sintoma? A gente vê esse veio mais verde e os entreveios mais amarelados. Nas folhas antigas, né? Show de bola. Em Microzorum, tem alguma coisa peculiar? Aí ela fica tigrada. Ela fica verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro. Dá pra ver também. Isso é bem legal. Ó, quanta informação que eu tenho certeza que você que está em casa nunca se perguntou. Está preocupado com fertilização, em achar razão, mas você nunca se perguntou como você faz para ver isso. Lembrando, gente, curte, comenta e compartilha. Se você tiver dúvida, joga ela aqui embaixo. O Edu vai ficar monitorando também aí o nosso vídeo para a gente tentar trazer o máximo possível de informações. E ó, esse pode ser só o primeiro vídeo. Dependendo de como a gente estiver, da interação de vocês, das dúvidas, nos grupos que a gente está, em qualquer lugar, a gente pode gravar um segundo, ou até às vezes, Edu, fazer um convite ousado, mas abrir uma live para falar de nutrição de planta. Certo? A galera do agro vai falar, vida que segue, né? Mas vamos lá, magnésio, tá? Quer falar do outro? Fala de cálcio. Fala do irmão dele, então, vamos lá. Isso, o cálcio, ele tem uma relação bem íntima com o magnésio, né? Mas o cálcio é o macronutriente que tem as funções mais misteriosas assim, dentro da planta. Ele também é um ativador enzimático, só que hoje sabe-se muito pouco sobre essa função do cálcio. Existe uma enzima que se chama calmodulina, que essa calmodulina ela avisa a planta sobre tudo o que está acontecendo ao redor dela. Se está quente, se está calor, se tem água, se está seco, se está claro, se está escuro, se está chovendo, que legal. Se está ventando. Se tem gente que tá mordendo, gente não, se tem bicho... Inseto. Pode ter gente mordendo alface. Se tem alguém predando a planta, ela dispara esses sinais de cálcio. Enquanto o nosso cérebro são sinais de sódio, na planta são sinais de cálcio. É quase como se fosse um sistema nervoso bem rudimentar da planta. Arácea, que é bucefalandra, anúbias, elas têm por característica... A folha, ela forma estruturas anti-herbivoria, que são cistólitos, ráfides, drusas. Parece uma mamoninha milhares de mini mamoninhas dentro da planta. Dá para você ver isso no seu microscópio, inclusive. Isso tá na lista também. Muito legal de ver. E cuidado, tem muito coqueiro que a gente não come, mas você vê passarinho comendo, e se só de você manipular, as ráfides entram na mão, parece fibra de vidro. E é cálcio aquilo ali, é oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio, muito exatamente. Legal. São cristais de oxalato de cálcio. Eu já vi fotos assim de microscópio na internet e são agulhas. São agulhas. São várias agulhazinhas e ninguém consegue comer aquilo lá. Ninguém. O gosto deve ser horrível. E isso é muito doido. Talvez da perspectiva evolutiva. Ave não tem muito... Galinha coloca pedra na moela para ajudar na digestão. Então você imagina, né? Mas eu acredito que seja muito isso para evitar predação, evitar herbivoria, uma defesa da planta.
E estruturalmente, eu sempre ouço falar que o cálcio ajuda na estrutura da planta. Isso, o cálcio, ele participa muito no broto meristemático. O que é um meristema na planta? O meristema é uma célula-tronco. Para nós, a gente chama de célula-tronco. Para a planta, a gente chama de células meristemáticas. O meristema da planta são células, embriões, e aí ele vai ter nos brotos, né? Vai chegar um sinal genético ali e vai falar: você tem que fazer uma folha. Então essa célula-tronco, ela vai conformar uma folha. Essa conformação da célula, esse alongamento, quem faz é o cálcio. Então o cálcio ele vai fazer o alongamento celular do caule, ele vai fazer a rigidez celular do caule, ele vai fazer o alongamento das folhas. E quando falta o cálcio, o que acontece? A planta quer crescer, ela tem todos os outros nutrientes, mas não tem cálcio para alongar o meristema. Você vai ver as folhas mais novas, porque o cálcio não é móvel, né? Você não consegue tirar de baixo e jogar para cima. Tá. Então ele fica preso o cálcio nas folhas de baixo. As folhas novas, você vai ver elas crescendo todas amarrotadas, todas torcidas, espiralado, pequeno. É falta de cálcio. Bacana isso. É raro a gente ver isso hoje. Curioso, né? Porque os substratos férteis de hoje, eles têm bastante calcário, né? Tem muita rocha que a gente usa, a maior parte é CDU, né? Tem sido raro de ver. Entendi. Hoje tem muito mais comum ver falta de fósforo, que não se via antes, porque se usava uso de minhoca. E via muito falta de cálcio, porque tinha muito CTC, mas não tinha carga mineral. Tá. Porque era só o estrume da minhoca. E agora é o contrário, a gente está vendo muita falta de fósforo e nenhuma falta de cálcio. Que loucura, né? São os momentos, as fases do aquapaisagismo. Tá. Deficiência de cálcio já falou, então ela vai enrugar, não vai desenvolver bem e eventualmente pode até... Ficou tão estressada, a planta pode perder a base, quebrar? Pode. O caule às vezes fica muito fino, né? E aí às vezes ela se parte. Você nem tá fazendo poda, ela já tá ali... Tá soltando. Soltando. Então, aí você fala, o Edu falou que se passar a mão embaixo da moita é falta de nitrogênio. Se você passar a mão embaixo da moita, ela soltar, mas tá com as folhas na base, tá faltando cálcio. Que legal. Então, mas se o caule estiver pelado, escuro, às vezes até com a ponta preta que apodreceu, aí é falta de nitrogênio. Agora, se simplesmente partiu, mas tá com as folhas sadias, aí essa é falta do cálcio. Isso é muito legal. Então, muitas coisas relacionadas à deficiência. Falo que, de repente, você falando, ela precisa mais de cálcio que uma rotala ou... isso é muito difícil da gente saber. Difícil de precisar, né? Carpete vai precisar de muito, ou folhas muito sensíveis, não dá para dizer muito. Mas a gente sabe quais são as plantas que gritam primeiro. Eu gosto de chamar que a Staurogine é o canário do mineiro. Ela que vai morrer primeiro, ela que vai gritar e vai reclamar, vai espernear, é a Staurogine. Se faltar nitrogênio, ela vai avisar primeiro. Faltou fósforo, ela vai avisar primeiro. Potássio, ela vai gritar. Magnésio, tudo ela vai gritar primeiro. É o canário do mineiro. Você sabe o que é o canário do mineiro? Antigamente o mineiro não tinha um detector de gás. Se ele acertasse uma bolha de gás natural, morria todo mundo. Então ele amarrava um canário no ombro ou levava uma gaiola e minerava. Se ele acertasse uma bolha de gás que ele não sentiu o cheiro, o canário morria. Então o canário morreu, não vaza da mina. Porque não tem cheiro, né? O gás não tem cheiro. E aí, quem é o canário do mineiro no aquário? É a Staurogine, ela vai morrer primeiro. Tá, justo. Maravilha. Nitrogênio, magnésio, cálcio e agora? O enxofre é o último e o sexto macroelemento. E é o que a gente menos fala. Diretor, S de sulfuro, né? S de sulfuro. Sulfuro. Sulfuro, amarelinho. Mas vamos lá. Enxofre. Para que a planta usa o enxofre na planta? O enxofre, pessoal, ele também tem funções enzimáticas. Ele participa em algumas enzimas da fotossíntese, no deslocamento de elétrons em proteínas de ferro e enxofre. Tá. Só que a principal função, a mais notável do enxofre, é que ele tem um metabolismo muito irmão com o nitrogênio, assim, ele é muito próximo. O nutriente mais íntimo do nitrogênio, quem pensa que é o potássio, na verdade é o enxofre. Né? O enxofre é quem faz as ligações não peptídicas. Então, se você tem 2 aminoácidos, quem é que dá a mãozinha aqui, ó, de um aminoácido para o outro? É o enxofre. Então, você precisa de um átomo de enxofre para cada 36 de nitrogênio. Ele é o pingo de solda dos elos da corrente. Ele é o pingo de solda, exatamente. Ele é o pingo de solda de um aminoácido. A galera vai comentar assim, nossa, vocês estão horríveis. É por isso que você... Água do cimento. Não, mas dá para entender bem. Se você pega uma proteína e degrada ela anaerobicamente, você vai sentir cheiro de enxofre. Esse cheiro do enxofre é esses enxofres que fazem as ligações. Vou traduzir para o cara que está em casa. Come 7 ovos.
Amanhã você me conta o que aconteceu. Ou come bastante feijão. É, tipo isso. Fácil de gravar. Enxofre, é isso aí. Maravilha. Então ela vai usar o enxofre para fazer essa ligação entre as moléculas. Isso. Então o enxofre está muito ligado ao crescimento da planta, junto com o nitrogênio. Se falta enxofre e tem muito nitrogênio, cara, essa razão nitrogênio-enxofre, ele fica muito alto o nitrogênio, muito baixo o enxofre, a planta simplesmente não cresce mais. Então, só que ela não fica feia. Não fica feia. Só não tem poda na quadra. É a única coisa, uma das poucas coisas que faz a planta parar de crescer. Tá. Né? Então você fala, quero estacionar. Se você forçar uma falta de enxofre, você estacionaria. Isso causa, inclusive, a miniaturização da planta. Ela fica baixinha, pequenininha. Caraca. Mas não é uma coisa boa, tá, pessoal? Coisa ruim. Porque a longo prazo, a planta vai entrar em senescência dos órgãos antigos, vai envelhecer os órgãos antigos, as folhas mais velhas vão cair e ela vai morrer. Porque a folha... Gente, tem esse ponto também. A folha tá na água. Tá ali. A gente não percebe, mas bate a gotinha, a bolinha de CO2. Bate um sedimento, bate uma carga orgânica, vem um peixinho que nada e vai mordendo a cutícula. Tudo vai comprometendo. Maravilha. É isso aí. E, além disso, o diretor tá ali, tô preocupado agora, tá gravando, tá tudo certo, né? Amém. Agora, se a gente for falar então, a deficiência do enxofre é essa, o não crescimento. Em relação à razão, né? A razão. Em relação à razão. Só que você também vai ver as folhas amarelando de uma maneira muito parecida com a falta do magnésio. Tá. É muito difícil identificar a falta de enxofre. Até hoje, a gente sempre identificou a falta do magnésio. Mas muitas das vezes que a gente achava que era a falta de magnésio, poderia ser a falta de enxofre. Como a gente dosa magnésio, que muitas vezes é o próprio sulfato de magnésio, às vezes a gente mira numa coisa e acerta outra. Tá. Sem querer. Sem querer, você conserta a deficiência pondo enxofre, achando que foi porque você colocou magnésio. Maravilha. Então é difícil saber a diferença. Normalmente, o que eu já vi, eu só consigo ver isso na Ludwig, não consigo ver isso em planta verde. A base da folha, não as folhas da base, perto do pecíolo da folha, fica você tem o caule desbotado. E você tem a Ludwig, ela fica meio verde, né? Isso, e o resto e da a Ludwig ponta fica verde. Isso, muito provavelmente, eu hoje entendo como falta de enxofre. Cara, tô deixando algumas plantas em casa muito desnutridas. Mas vida que segue, faz parte. O aprendizado é esse, gente, tá? Eu falei pra vocês o trauma com feijão. Foi meu primeiro, não falei o último. Porque não tem último, vai acontecer ainda o último. Mas, beleza, então, enxofre. Que é importantíssimo, a gente fala pouco, né? A gente fala muito pouco. Tem um artigo meu que se chama E o enxofre? Ponto de interrogação. E o enxofre? Porque ninguém fala do enxofre. Eu fiz um artigo só falando do enxofre ali para trazer a atenção do aquarista para isso também. Maravilha. Tá no site da Florap? Tá no site da Florap. A gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição, gente, desse artigo e o enxofre, que é importante saber. O pessoal de agronomia, se visse esse vídeo aqui, ia ficar surtado. Falar, caraca, meus semestres meus semestres de fisiologia vegetal. Que, gente, tudo isso que a gente está falando, de crescimento, a respiração da planta, o desenvolvimento de raiz, crescer em direção à luz, afastado da luz, tudo isso tem muito a ver com a fisiologia vegetal, que é a resposta da planta, é como que a planta funciona. E a gente está aqui num papo descontraído, de novo, falando de pingo de solda, de água de cimento, numa linguagem extremamente acessível para você que está em casa assistindo. Mas, Edu, se a gente for pegar aí alguns livros de fisiologia, pelo amor de Deus, né? Não, é muito denso. É muito complexo. Tem muitas outras mini funções que, assim, não tem efeito prático. A gente não sabe. Não vê, né? A gente não sabe identificar o que acontece. Agora, se eu começar a falar para vocês, que o antiporte já tá. Não, isso não dá para identificar olhando, mas existem um monte de mini detalhes ali. Maravilha. Tá, falamos do enxofre, mas chega de macronutriente. Vamos falar rapidinho de micronutriente. E vamos falar do ferro. O ferro. Edu, se o ferro é um micronutriente e eu preciso dele pouquinho, por que eu doso muitão? Às vezes tem um frasco só de ferro. Por que muitão de ferro? Porque o ferro, pessoal, entre os micronutrientes, ele é o mais largamente consumido. Então, tem até gente que fala que ele é um macronutriente secundário. Isso não existe, tá? não é assim. Ou é macro ou é micro. Mas entre os micro, ele é como se o ferro fosse um tanto assim e todos os outros micros juntos fossem um tanto assim. Tá? Então a gente precisa de bastante ferro. Por que a gente tem que dosar tanto ferro? Às vezes tem marca que até recomenda dosar todo dia.
Porque o ferro, ele se indisponibiliza muito rápido na água. Ele oxida muito rápido, ele vira ferrugem muito rápido. Então, é muito comum a planta sentir a falta do ferro. Se você dosar uma matéria-prima, às vezes que degrada muito rápido, um aquário que está muito aerado, tem muito cálcio, tem muito fósforo, tudo isso vai lá brigar com o ferro, querendo dar a mãozinha para ele, precipitar em forma isso de ferrugem. Então, é um nutriente meio crítico. Acabei de fazer TPA, o pH do aquário foi mais pro neutro, tendeu ao neutro, vai jogar ferro ali, ele vai reagir com oxigênio. Vai reagir com oxigênio. Se eu dosei fósforo, vai reagir com fósforo. Vai reagir com fósforo. Se eu fiz a TPA, mas não, eu fiz a TPA fazem 4 horas, já ligou a luz, mas agora eu vou corrigir. O GH vai reagir com fósforo, com ferro. O cloro vai disponibilizar o fósforo, o cálcio, o magnésio, o carbonato e o bicarbonato. Por isso que não se corrige KH junto com a dose de ferro. O enxofre se liga ao ferro, também precipita o ferro. Então o ferro é extremamente crítico. Só que isso é com todos, não é só com ferro. Com magnésio também, com zinco também, com níquel também, com um monte. Todos os outros metais acontece isso. Então, maravilha. Então, e a planta vai usar o ferro para quê? O ferro, ele tem um monte de funções. Eu sempre achei, assim, né, pelos meus estudos, que o efeito mais notável do ferro era a construção do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela, é um compartimento dentro da célula da planta. É lá que acontece a fotossíntese. Né? Lá dentro da célula tem outros compartimentos, inclusive o núcleo. E dentro desse compartimento, dentro da célula, tem um monte de cloroplasto. Dentro dos cloroplastos é onde que estão as clorofilas, os carotenos e papapá. Né? Quem participa da formação do cloroplasto, misteriosamente, ainda não se sabe por quê, pelo menos até onde já estudei, é o ferro. Então, quando falta o ferro, não tem cloroplasto. Se não tem cloroplasto, não tem clorofila. Não tá verde. E aí você vai ver branco. Branco. Qual que é a diferença da falta do nitrogênio para a falta do ferro? Na falta do nitrogênio, você não tem clorofila, só que você ainda tem o cloroplasto. Então você tem o cloroplasto e você tem carotenoides. Então um amarelo e um vermelho, amarelo, rosa. Um pouquinho de clorofila vai ficar um amarelo meio esverdeado. Só que no caso da falta do ferro, eu não tenho o cloroplasto inteiro, então eu não tenho também o carotenoide. Se eu não tenho o carotenoide, que é o pigmento amarelo, laranja, às vezes até vermelho, eu não tenho cor nenhuma na planta. Aí você vai ver a planta ficando branca, nos brotos mais novos. Então eu posso ousar dizer que a gente vê aí a Nubia White, toda branca, que de repente... No caso da variegata, ela não tem... Eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, eu nunca tive muita curiosidade, mas eu acredito que ela não tem o cloroplasto inteiro lá dentro. Ou talvez ela tenha o cloroplasto, mas por alguma mutação genética ela não tenha a clorofila. Porque se ela tivesse carotenoide, ela seria amarela ali na variegata, mas ela não tem o amarelo, ela só tem o branco. Então, é como se fosse a melanina na pele. E aí é como se fosse um vitiligo. E a variegação, eu também não sabia disso, eu fui estudar para fazer um conteúdo sobre bucefalandra, que eu nunca fiz. A bucefalandra tem um tipo de variegação que chama translucência. Então você tem a camada da folha e aí você tem a cutícula, e entre a cutícula e o resto, você tem um buraco, que é onde você vê essa cintilância da folha. É mó brisa. Doideira. Mas é muito doido, mas... Então você tem a planta branca. E, gente, se eu não tenho clorofila, volta lá atrás. Eu não tenho carbono sendo fixado, construindo açúcares para a estrutura. É aquela planta, ó, que você vai ver aí no aquário do coleguinha. Tem um amigo nosso aí, Marcelo Barros, da Fazenda Submersa Portugal. Ele tem uma Nubia White mesmo, é toda branca, da Trópica. Posso falar isso? Zero problema, um abraço pro Barros. E ela tá lá, com 5 folhas. E ela vai continuar ali, porque demora muito o crescimento. O rendimento energético, fotossintético é infimamente menor. Nossa, não rende. Não rende. Nem sei como ela sobrevive. Mas ela deve ter lá os... Tem, sabe onde ela tem? Mas você não enxerga. Ela tem muitas vezes no rizoma, ou no pecíolo da folha. E aí, mas essa quantidade... Porque, gente, a clorofila é um painel solar. A folha é um painel solar para receber luz. Então, ela depende dessa síntese do rizoma. Sofre muito a planta. Sofre muito. Muito doido. Vai crescer pouco, né? Pouco, então esbranquiçar. Só que é reversível também. Né? Não sei a Nubia White. Acho que essa daí é alguma falha. Mas a variegata, se você nutrir ela pesadamente, ela pode reverter.
Se você expor ela à luz, se estimular a produção de clorofila, ela pode reverter. Show de bola. E não volta mais a variegação, já era, você perdeu. Maravilha. E vamos falar de micronutrientes de modo geral? Aí tem um monte, né? Tem Um monte. cloro, molibdênio, níquel, manganês, zinco, cobre, e alguns Boro. usam cobalto, boro Bromo. é parte da reprodução da planta. Cara, tem um monte. Tem umas que usa selênio, tem umas que usa vanádio, tem umas que usa sílica, um monte. De tudo. Então, ó, vou deixar 2 dicas para vocês também. Tem um livro, que eu até comentei com você, Os Duendes da Vida, Micronutrientes dos Duendes da Vida. Um livro laranjinha, super em conta, fácil de ler, que ele fala ali, agora o diretor vai pôr um pentagrama aí na tela. Ele comenta até a questão de por que esse indisponibiliza esse, que é o diagrama de Mulder. Que alguns vão falar, é um pentagrama e o olho de Mordor, né? Que a gente uma vez jogou essa imagem, o pessoal falou assim, meu... Tava que é difícil, isso? mas isso daqui agora? Exato. Então, assim, mas a gente pode fazer uma outra live, um outro vídeo falando, porque isso tem a ver com razão também, né? Então a gente pode fazer tipo um vídeo pra gente fazer com o tempo, um vídeo sobre o diagrama de Mulder é extremamente complexo. E tem muito pouco artigo sobre isso. Ele é muito mais engenharia agrônoma. Mas a Florap tem tecnologia de Mulder. Eu não conheço isso de outras marcas, eu não sei como que é os racionais, mas eu tenho, o que eu conheço de Mulder está na formulação da Florap. O que significa Mulder? Existe Mulder, que é uma pesquisa, um pesquisador lá da década de 50, e tem o Mulder expandido, que são interações no solo, não é interações dentro da planta. Se você pegar o diagrama de Mulder, ele é mais simples um pouco, porque são as interações dos nutrientes dentro da planta. Quando você fala de Mulder, você fala só de sinergismo e antagonismo fisiológico. Da planta mesmo. Da planta. Né? Tipo, quanto mais enxofre, mais nitrogênio, sinergismo. Mas isso aí a gente guarda para um segundo momento, senão a gente vai assustar o cara que tá em casa. Porque vale muito a pena É a gente muita falar sobre coisa, isso. é muita coisa. Mas vale a pena, porque aí a gente pode começar a falar, talvez, da importância das razões da fertilização. Então olha só que coisa legal, gente. A gente falou da importância dos nutrientes, para que serve, por causa da deficiência. É basicamente fertilização, mas sem falar de fertilização, você já percebeu? Sem falar de fertilizante. Muito bacana. Então, gente, é isso. A gente se estendeu um pouquinho só mais do que a gente imaginava, mas tinha muita lenha para queimar, Edu. Nossa. É papo para ficar até amanhã. Gente, o Edu, eu falo abertamente, cara, eu sou biólogo, mas assim, aprendo horrores com você. Nunca tive, gente, na fisiologia, na universidade, tanto porque a biologia não tem essa parte do agro, essa parte de hidroponia, essa parte de interação de solo. O que a gente sabe ali é alguma outra coisa para a restauração de uma área com uma determinada característica e outra. Mas nesse nível de aquário, putz, e é um horizonte muito legal. É gigante. E acho que você, eu falo assim, dos que eu conheço hoje no Brasil, relacionados à nutrição, um dos caras que mais manja. Fico muito feliz de estar batendo esse papo. Aproveita você que está em casa aí, segue o cara, dá uma lida no site dele, manda as mensagens que, por enquanto, já falei isso para ele, eu vou torcer para ele um dia chegar e sair dos grupos de WhatsApp de tanta demanda que ele tem, tá? E aí, assim, gente, queria agradecer demais vocês por continuarem com a gente aqui. A gente tentou transformar esse assunto, que é um assunto pesado, tá? Tem gente aí que fez 7 vezes essa disciplina na universidade. É um assunto pesado, mas a gente tentou trazer isso de uma forma mais leve para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha a rodo, segue as nossas redes sociais, vem visitar a gente aqui na Fazenda se tiver oportunidade, manda mensagem lá pro Edu. Esse é o meu recado final e agora é com você, Edu. Bom, só agradecer mais essa oportunidade mais uma vez, né? É a segunda vez que a gente está conversando assim numa live. Uma live não, essa vez não é live. Mas num vídeo, e é sempre bom, porque eu não tenho o carisma que você tem e eu não consigo lidar com o público de uma forma muito lúdica, eu sou muito técnico. Cara, você acabou de falar do cimento d'água, mas... Sim, eu consigo trazer metáforas. Quem nunca bateu massa não sabe. Mas você consegue identificar quando eu preciso ser lúdico. Tá. Então você já puxa, você me traz... peraí, não vai tão longe, fica um pouco mais pra cá. Então, assim, até tô reaprendendo a como falar essas coisas em público. Tá ótimo. Tô conversando com você nesses vídeos que a gente tá fazendo. Então, ó, desafio todo mundo. Quem tem dúvida, não entendeu uma coisa ou outra, manda ver pro Edu, põe no comentário, sei lá, manda um WhatsApp, tá no grupo da Fazenda do WhatsApp, vai deixar o link aqui também do grupo do WhatsApp da Fazenda Submersa.
Só, gente, não fica chateado se você mandou uma mensagem, marcou e no Natal ninguém respondeu. Acontece. Às vezes eu também não respondo. E às vezes manda mensagem, a gente nem responde bom dia, boa noite, boa tarde, porque é muita coisa, a gente já vai respondendo em cima. Vai respondendo. É isso aí. Então, Edu, queria te agradecer. Agradecer mais uma vez você, cara. E agradecer também o pessoal aí da Fazenda Submersa, que de forma insana abre esse espaço aqui pra gente falar essas coisas, esperando que vocês assistam. É isso, gente. Valeu! Valeu, um abraço.